Desde o árbitro que expulsa 8 jogadores de futebol, até aquele que sufoca um lutador de MMA, aqui estão vários árbitros que perdem completamente o controle. Durante uma partida do campeonato kuwaitiano, em que os dois times locais, Al Nassr e Al Arabi, se enfrentaram, o árbitro Saad Kamel Al-Fadili esteve no centro de eventos raramente vistos em um campo de futebol. O árbitro kuwaitiano vem oficiando a nível internacional desde 1994 e já apitou várias partidas em competições importantes, incluindo a Copa do Mundo de 2002 e os Jogos Olímpicos de 2000. Saad Kamel Al-Fadili é um árbitro altamente respeitado, acostumado a oficializar em grandes torneios, e ele irá arbitrar esta partida local entre dois clubes da primeira divisão. Mas pouco sabia ele o que aconteceria. Após um polêmico duelo, o árbitro decidiu não conceder uma falta a Al Nassr, permitindo que Al Arabi contra-atacasse, o que levou a uma colisão na caixa, após o que o árbitro concedeu uma penalidade. É verdade que o árbitro não estava errado, mas foi o suficiente para deixar Al Nassr irritado. Assim, Al-Fadili teve que lidar com uma situação que põe à prova o profissionalismo dos árbitros, como se verá a seguir. Enquanto o jogo continuava, os espectadores testemunhavam cenas de incrível tensão e violência. Na verdade, depois que a penalidade foi concedida, os jogadores lesionados jogaram sobre o árbitro, perturbados por sua agressividade, e apesar da intervenção dos árbitros assistentes, ele acabou perdendo a calma e fez o inimaginável. Ele deu um soco e chutou 2 jogadores e enviou outros 2, protegendo-se sempre dos outros árbitros. Ao contrário do que se poderia pensar, estes eventos não mancharam a carreira do árbitro kuwaitiano, que silenciosamente se aposentou em 2008 no seu 45º aniversário. O árbitro Billy McCombs, que também é policial, deveria oficiar uma partida de kickboxing entre James Dion e Corey Jones. Foi a primeira vez que Billy, que é, antes de tudo, um policial, teve que arbitrar uma luta oficial e, é claro, ele queria acertar, mas a luta que lhe foi designada para árbitro não ia ser fácil. Na verdade, Billy McCombs teve que intervir fisicamente para fazer cumprir as regras, como você verá. Digamos de passagem que esta luta provavelmente permanecerá uma memória importante na carreira profissional de Billy, e ele rapidamente ganhou uma fama depois disso. O duelo entre James e Corey estava ficando fora de controle. Um dos dois oponentes, desafiando as regras, começou a atacá-lo. Então Billy McCombs não teve outra escolha a não ser reprimi-lo vigorosamente. A maneira como ele o neutralizou, você podia ver a técnica policial. Para os aplausos da multidão, um policial vem em seu auxílio, algemando o boxeador. Um verdadeiro golpe de mestre para Billy McCombs, que deve ter visto muitas oportunidades profissionais desde então. Você está gostando do vídeo? Então não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Agora, continuando. Vamos assistir a uma partida da Copa Libertadores, uma competição criada em 1960 que reúne os melhores clubes do continente sul-americano. Esta partida foi entre clubes da mesma cidade, que se enfrentaram no segundo dia da fase de grupos, Grêmio contra Internacional. O argentino Fernando Rapalini foi o árbitro nomeado. Nessa partida, as responsabilidades do árbitro são mais numerosas. Este era o caso de Fernando Rapalini, que tinha muita pressão sobre os seus ombros. Ele não só tinha que tomar decisões corretas de arbitragem, mas também tinha que conter as tensões e hostilidades entre os jogadores dos dois clubes rivais. Agora são os 85 minutos. O placar ainda está em branco. Nenhum gol foi marcado e a firmeza do árbitro consegue suprimir o nervosismo palpável dos jogadores, até o momento em que o jogo tomou um rumo. As cenas que você está prestes a ver chocaram o mundo inteiro, e não dão crédito ao futebol sul-americano ou ao espírito do jogo, mas o que é preciso lembrar é que o árbitro fez o seu trabalho, punindo todos os responsáveis pelos excessos. A 5 minutos do fim, os ânimos se inflamaram rapidamente e os dois jogadores foram imediatamente atingidos e os outros se juntaram a eles. A briga então se tornou geral, e até mesmo os substitutos se envolveram. Os confrontos eclodiram nos 4 cantos do campo, e a situação se tornou incontrolável para o árbitro, que decidiu, alguns momentos depois, tomar o assunto em suas próprias mãos. Ele enviou nada menos do que 8 jogadores, 4 de cada lado,
como ele nunca tinha visto antes. No final, estes eventos caóticos não afetaram a carreira do jovem árbitro, que fez parte da assistência de arbitragem para a final desta competição. O clube Instituto de Córdoba, na Argentina, enfrentou o Villa Dármini em uma partida do campeonato argentino. A corrida para subir para a primeira divisão foi uma questão muito importante para o clube da cidade de Córdoba, que estava ansioso para ganhar os 3 pontos, ou pelo menos não perder a partida. Em uma atmosfera aquecida, o clube de Córdoba conseguiu manter seus adversários à distância, apesar de ter concedido inúmeras chances. Mas nos últimos momentos ocorreu algo incomum e controverso, que permitiu ao Instituto de Córdoba ganhar um sorteio. Como a equipe estava ocupando a metade adversária nos segundos finais, o clube Villa Dármini interceptou a bola e correu para um contra-ataque de 2 contra 1. Tanto pelo gol estar assegurado, mas no meio do gol, o árbitro deu o apito final, salvando o clube de Córdoba do desastre. O árbitro foi imediatamente cercado por todos os jogadores furiosos da Villa Dármini e não teve outra escolha senão recuar e buscar a proteção da polícia, que rapidamente interveio. O clube de Córdoba conseguiu um empate inesperado e pode agradecer ao árbitro, que certamente não deveria ter terminado o jogo naquele momento. No MMA, um bom árbitro é aquele que sabe como reagir a tempo para evitar que uma luta saia do controle. E por falar nisso, este árbitro russo é muito inteligente. Como você vai ver, alguns segundos depois da luta, um dos jogadores nocauteia seu oponente e continua a golpeá-lo enquanto ele está no chão. Para colocar um fim nessa violência desnecessária, o árbitro se joga na hora entre os dois. Mas o derrotado tem dificuldade em aceitar essa derrota, e é ainda mais humilhante porque o vencedor celebra sua vitória com muita arrogância. O árbitro teve então que controlar a raiva do combatente derrotado, e fez isso de forma brilhante, fazendo alguns movimentos fortes, mas necessários. Ou seja, para acalmar o combatente derrotado, que queria se vingar do árbitro, ele teve que literalmente estrangulá-lo. Só de observar, já podemos ver que ele domina perfeitamente as técnicas de combate. Depois de vários segundos, aí podemos ajudar ele. Depois disso, você pode ver ele saindo de lá rindo, como se não houvesse nada de esquisito nesse pequeno evento um tanto bizarro. Muito bem, árbitro. Mike Dean é um dos árbitros mais experientes da Premier League inglesa e está oficiando desde 1985. Entre os momentos mais hilários da sua carreira está esta partida entre Tottenham e Aston Villa, no qual ele se esqueceu um pouco. Em uma sequência da partida, o meio-atacante Moussa Dembélé foi empurrado para dentro da área, apenas para ser derrubado pelo zagueiro adversário sob o olhar atento do árbitro Mike Dean. Mas ele decidiu deixar a vantagem para o jogador do Tottenham, que continuou a se fechar no gol. E finalmente Mike Dean tomou a decisão certa quando Moussa Dembélé encontrou a parte de trás da rede. Satisfeito com a sua decisão de arbitragem, Mike Dean deixou sua alegria mostrar demais, a ponto de levar muitos a acreditarem que ele era um fã do Tottenham. Mas ele não era. Mike Dean deixou o jogo continuar, estendendo seus braços, um gesto que significava que o jogo deveria continuar apesar da falta. Mas você tem que se perguntar por que ele apertou o punho com satisfação ao voltar ao círculo central, porque você pode ver claramente que ele está celebrando a meta pelo menos tanto quanto o atacante. Desde aquele jogo, Mike Dean entrou mais em detalhes sobre este comportamento bizarro e hilário, basicamente explicando que ele não sabe realmente o que estava passando por sua cabeça naquele momento. Em uma partida do campeonato dos Estados Unidos de 2010, entre Columbus Crew e New England, o árbitro Ramon Hernandez cometeu uma pequena acrobacia que foi um pouco embaraçosa para um árbitro. Faltando 15 minutos para o jogo, o árbitro decidiu conceder um pontapé livre para o New England depois que uma camisa ilegal foi puxada na borda da caixa. O árbitro decidiu que a falta merecia um cartão amarelo, então ele decidiu punir o defensor. Mas há uma pequena preocupação. Vemos o árbitro falando longamente com o jogador, sentindo seus bolsos e virando sua cabeça várias vezes para o lado do juiz de toque. Perguntamos a nós mesmos o que está acontecendo. Bom, o árbitro tinha simplesmente esquecido os cartões no vestiário do intervalo. Uma ocorrência extremamente rara e sempre cômica. Durante toda a segunda parte da partida, ele não notou, pois nenhuma falta grave foi cometida. Apesar desse lapso, o defensor recebeu um aviso, pois o árbitro foi capaz de recuperar rapidamente o precioso cartão jovem do seu assistente. Por outro lado, ele deve ter se sentido muito sozinho, e não seria surpreendente se alguns dos jogadores rissem gentilmente dele. Mas mesmo assim, ele não lidou muito mal com a situação incômoda.
Na verdade, esse árbitro se saiu melhor do que um Sérgio Pezotta, um árbitro argentino que se viu na mesma situação embaraçosa, pois havia esquecido seu cartão amarelo. Durante uma partida na Argentina, o árbitro tinha inadvertidamente dado o cartão vermelho porque estupidamente não tinha um amarelo, e para a incompreensão dos jogadores, ele rapidamente percebeu seu erro. E assim como Ramon Hernández, ele foi até o árbitro para pegar o cartão amarelo e finalmente tudo voltou ao normal. E o jogador não foi expulso. E agora vamos falar de boxe. Em uma disputa entre Bernard Hopkins, um pugilista na categoria dos meio-pesados, e seu oponente Karo Muratti, o árbitro aparentemente agiu com inocência, como você vai ver. Mas isso levantou algumas perguntas na imprensa esportiva americana. Este árbitro é Steve Smoger, e ele não é qualquer um. De fato, antes dos jogos de boxe de arbitragem, Steve Smoger era magistrado, mais especificamente um juiz de instrução, e recebeu o posto de coronel. Após 30 anos de serviço, ele se aposentou e se voltou para o boxe profissional de arbitragem, sua paixão. E ele se destacou tanto nessa profissão que recebeu a maior honra do mundo neste esporte, sendo admitido no Hall Internacional da Fama do Boxe. Naquele dia, foi ele quem apitou a luta entre Bernard Hopkins e Karo Muratti. É claro que ele se saiu muito bem neste duelo, que foi finalmente ganho pelo favorito Bernard Hopkins, que declarou, após a luta, que ele era um monstro, um extraterrestre. Entretanto, algo peculiar aconteceu. Após a luta, a campainha tocou e os dois boxeadores pareciam querer continuar trocando golpes. Steve Smoger, o árbitro, interveio entre eles e empurrou Muratti com um gesto um pouco agressivo, o que não se justificava realmente. Poucos momentos depois, o árbitro pisou para o lado de Hopkins. Por isso, nós nos perguntamos se Steve Smoger, que geralmente é neutro, guardava rancor contra Muratti. Ainda assim, parece que este respeitável árbitro não foi capaz de manter seu temperamento completamente sob controle. Este é o fim do vídeo. Sinta-se livre para nos dizer nos comentários quais dos erros desses árbitros mais o surpreenderam. Você teria feito o mesmo no lugar deles?